Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos estar estudando a última lição do nosso trimestre, lição de número 13, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo do dia 28 de dezembro de 2025. Queremos aproveitar e agradecer os nossos irmãos que oraram pela vida do nosso superintendente, evangelista Jadson, que já está se recuperando e permitindo Deus estará conosco novamente a partir da lição 2 do próximo trimestre. Hoje o tema da nossa lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição nos diz que na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos bíblicos, Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 14, e 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao 16. E diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, assim sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. É com muita alegria que recebemos aqui hoje, mais uma vez, pastor Armando, meu tio, membro da Assembleia de Deus em Venda Nova, pastor presidente Jonas Lupe. Pastor Armando, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e suas notas introdutórias. Eu quero saudar a todos os que estão assistindo esta gravação, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso empenho aqui é incentivar a todos os que amam a Palavra de Deus, que amem também a Escola Bíblica Dominical, que ela, até esse ano, parece que ela já tem um projeto em São Paulo de colocar como patrimônio, né, das igrejas. Foi passado isso na Câmara de Vereadores lá de São Paulo. Foi uma coisa muito interessante, mas é uma tradição de nossa igreja e nós estamos aqui para continuar esse legado maravilhoso. Está conosco aqui também pastor Cairo Dutra, pastor local da nossa congregação em Humaitá. Meu amigo, está com oportunidade para sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos nesta pré-aula. Louvo a Deus pela vida do evangelista Rafael, nosso superintendente, e também louvo a Deus pela vida do pastor Armando, que pela primeira vez a gente está gravando junto essa aula de escola bíblica. Nós sabemos que chegamos ao encerramento de mais um trimestre, e foi um trimestre rico, de muitos aprendizados. Nós exploramos durante todo esse trimestre o homem como obra-prima, como coroa da criação de Deus. E aprenderemos e compreenderemos a vontade de Deus e o propósito da santificação na preparação do corpo, alma e espírito para a eternidade. O tema principal dessa lição é santificação. E podemos dizer, santificação é um processo e santidade é o nosso alvo. 1 Pedro, no capítulo número 1, versículo 15. Mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Outro texto importante, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Deus abençoe.
Meus irmãos, palavra-chave da nossa lição, santificação. Nós sabemos que essa é uma das evidências da salvação. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Entenda que você não se santifica para ser salvo. Você se santifica porque é salvo. A santificação é uma consequência, uma evidência daquele que foi salvo por Cristo Jesus. Pois a salvação não vem de obras, a salvação vem da graça. Você não é salvo por causa do que faz na vida. Você é salvo por causa do que Cristo fez na cruz. Você não estava no Éden e herdou a culpa, mas você também não estava na cruz e herdou a graça. Portanto, a salvação não é mérito humano, a salvação é um presente da graça de Deus. E a única coisa que cabe ao ser humano é estender a mão da fé e tomar posse desse presente maravilhoso. Todavia, essa salvação ela é demonstrada através de uma vida de santificação, que é a transformação interior que o Espírito Santo opera em nós, nos levando de fé em fé e de glória em glória, até que cheguemos à perfeita imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa santificação, ela começa na terra e ela será concluída de forma definitiva no céu da eternidade. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, preservando a esperança escatológica, e no subtópico 1, o alvo celestial, pastor Armando. Bom, nesse tópico aqui, uma das coisas que é colocada aqui é o anseio do ser humano pela eternidade. Não é? A eternidade, em Eclesiastes 12, versículo 5, dentro desse versículo, fica constando lá que o homem vai para a sua eterna casa. Quer seja o salvo, quer seja o perdido, todos vão para um estado eterno. Ou estado eterno em glória no céu, ou estado eterno de condenação lá no lago de fogo. Mas o homem vai para a sua eterna casa. Isso é uma coisa que cada ser humano tem que tomar muito cuidado, porque tudo que ele faz aqui está se preparando para adentrar a eternidade, onde não há mais volta. Tudo que se tem que fazer para ter uma eternidade abençoada é aqui enquanto tem vida. E isto é através de Cristo Jesus. Né? Outra coisa que é falada aqui nesse tópico é sobre um dos conceitos do pecado, que é errar o alvo. Né? Sair do alvo principal, que é o céu, a presença de Deus, morar com o Senhor para sempre. E há 4 agentes tremendos que estão sempre atuando tentando nos fazer errar o alvo: o mundo, o pecado, a carne e o diabo, que trabalham sem trégua para tentar fazer o ser humano errar o alvo. E, infelizmente, ele tem conseguido fazer isso com uma grande maioria dos seres humanos na face da Terra. E até muitos crentes já estão perdendo o alvo e, infelizmente, não estão mais no caminho do Senhor, pensando que estão e não estão. E aí fica aquele alerta que Jesus deixou em Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela saiu, teve o privilégio, com suas filhas e com seu marido, de ser pegada pela mão do anjo para sair de Sodoma. Mas só que, no meio do caminho, pesou-lhe a vida de Sodoma. O alvo dela seria adquirir o escape, a salvação, o livramento do juízo de Deus. Mas ela acabou só pensando no que estava atrás. E ao pensar nisso, ao olhar para trás, ela mostrou que o primeiro amor dela não era o Senhor e, além disso, ela esqueceu o alvo dela, que era alcançar o lugar de salvação. E acabou presa no lugar de perdição. Então, é realmente o alvo que nós não podemos perder, que é o alvo do céu. Pastor Cairo. Muitos escolhem outros caminhos, mas nós bem entendemos que o único e verdadeiro caminho que nos fará chegar a esse alvo, que é a coroa incorruptível de glória, que é Cristo, Ele é o caminho. Portanto, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu separei aqui 3 caminhos que nós precisamos passar
trilhar para não errarmos o alvo celestial. Primeiro deles, Cristo como centro, ou seja, viver com foco certo. Cristo é o caminho. Certa feita, o sermão estava pesado, a multidão foi embora, restou apenas os 12. E Jesus perguntou para eles: e vocês querem se retirar também? Pedro, através do Espírito Santo, respondeu ao mestre: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Costumo dizer que Cristo não é o melhor caminho, ele é o único caminho. Segundo caminho, caminhar na obediência e não apenas na intenção. A intenção pode ser boa, mas temos que manter a obediência, manter a constância e manter a firmeza. Não ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. E o terceiro caminho é perseverar até o fim, mesmo em tempos difíceis. Hebreus 12:1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, resumindo, irmãos, foco em Cristo, obediência na fé, perseverança na fé, e o versículo-chave para me encerrar aqui sobre esse primeiro subtópico: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e assim podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabemos que o ser humano ele foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. E com a queda, isto foi danificado, isto foi prejudicado. Todavia, o pecado não extinguiu, não fez o homem perder por completo a imagem e semelhança de Deus. O pior ser humano que existe nessa terra, ele ainda tem essa imagem, porque nós sabemos que esta imagem, ela primeiramente não é biológica, mas tem a ver com a espiritualidade, com a afetividade, com a racionalidade, com a triunidade. Ou seja, são características que Deus possui e Ele comunicou conosco via criação. Poderíamos ilustrar isso da seguinte forma: pense em um balde com uma água limpa, cristalina. Assim era o homem antes do pecado. Agora imagine que neste balde tenha caído barro, sujeira. Assim também o homem quando pecou. Todavia, mesmo a água estando suja, ela continua sendo água. E assim o ser humano também continua, mesmo no pecado, sendo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, a santificação consiste num filtro potente do Espírito Santo, que vai limpando essa água, que vai purificando este homem, restaurando ele à imagem e semelhança original que outrora fora danificada pelo pecado. É um processo que começa no tempo e terminará na eternidade. Esse é o nosso alvo celestial conforme o nosso ponto. Devemos nos esforçar com a graça de Deus para viver aqui na terra do mesmo jeito que um dia nós seremos do céu. Todavia, não se esqueça que aqui na terra a igreja ela não tem estado de santidade. Aqui nós estamos em um processo contínuo de santificação. Podemos dizer que aqui nós experimentamos apenas a primícia da santidade, mas a partir do arrebatamento experimentaremos a plenitude da santidade na eternidade. Quando então o pecado, além de não ser mais uma realidade, ele também não será mais uma possibilidade. Esse é o nosso alvo e a nossa esperança. Segundo subponto, oposições à visão celestial, pastor Armando. Bom, nesse segundo ponto, vemos aqui o que foi mostrado aqui, que Jesus enfrentou oposições naquela época, os opositores fizeram de tudo para tentar calar Jesus, e Jesus, ele citou uma coisa interessante. Ele, em João 18, versículo 36, ele disse que o reino dele não era desse mundo, né? Se fosse desse mundo, pelejariam os seus súditos, né, para atuar ao lado dele. Mas o reino não era desse mundo. Então, como não era desse mundo, né, o mundo que jaz do maligno fez muita oposição ao ministério de Jesus, os fariseus, os saduceus, né, e muitos políticos também daquela época. Bom, então, isso foi na primeira vinda. O reino de Jesus, que ele falou, não era desse mundo, na primeira vinda. Porém, na segunda vinda, a coisa vai ficar bem diferente. Próxima à segunda vinda de Jesus, os opositores estão tão audaciosos, que eles querem dominar o mundo inteiro, fazer uma aldeia global, uma
nova ordem mundial, se voltando contra Cristo, contra Deus, querendo erradicar completamente a crença em Deus ou em Jesus na face da terra. Porém, na segunda vinda de Jesus, o que foi dito em Apocalipse 11, versículo 15, lá os seres celestiais disseram o seguinte, que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, toda a oposição à visão celestial tende a ter o fim e ser completamente vencida pelo dono da visão celestial, aquele que trouxe a visão celestial, e ele vai dominar em todo o mundo. Ele será dominador de mar a mar, de continente a continente, será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, prevalecerá no milênio e na nova terra a visão celestial. Pastor Cairo. Conforme o comentarista disse, Jesus enfrentou oposições. Qual oposição você tem enfrentado em sua vida cristã e em seu ministério? Quais são essas oposições que nós temos enfrentado? Nós temos aprendido a ser igreja todos os dias, a perdoar o próximo, a orar por aquele que nos calunia, a bendizer aquele que nos maldiz. Jesus nos ensina um evangelho de renúncia, de quebra de eu, quebra do nosso ego, para que possamos nos adaptar e encaixar realmente da forma que ele disse. O evangelista Rafael já trouxe essa concepção, nós aprendemos isso em uma lição passada, sobre os 3 inimigos do cristão. Podemos citá-los como oposições à visão celestial, que é a carne, o mundo e o diabo. A carne, ela é um inimigo interno. Como ela age? Com desejos desordenados, preguiça espiritual e etc. E como podemos vencê-la? Como podemos vencer a carne? Negando a si mesmo e tendo uma vida cheia do Espírito Santo. O mundo, ele já é um inimigo externo. Como ele age? Normalização do pecado, relativização da verdade. Como podemos vencê-lo? Amando a Deus acima de todas as coisas, vivendo em santidade e renovação da nossa mente, conforme está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o diabo? Ele já é o nosso inimigo espiritual. Ele é o inimigo de nossas almas. Como que ele age? Todos nós já bem sabemos. Com engano, com mentira, com tentações, seduções, opressões e etc. Qual o perigo de inimigo de nossas almas? Porque ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, ele explora as fraquezas do ser humano, ele usa de suas artimanhas e suas sutilezas para tentar nos tirar desse alvo, para tentar nos tirar desse caminho. E como nós vamos vencê-lo? Há um versículo que vai nos dizer e nos dá essa chave: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é resistir firmes na fé, se capacitar com a armadura de Deus e outra coisa que nós não podemos esquecer, a autoridade que há no nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Meus irmãos, aqui eu quero destacar 3 oposições à visão celestial, estratégias que o diabo usa contra a igreja ao longo da história: perseguição, infiltração e tentação. Primeira, perseguição. A gente percebe que o diabo, por meio dos judeus, posteriormente, por meio dos imperadores romanos, como Nero, como Domiciano, tentou destruir a igreja por meio da perseguição. Os crentes foram lançados aos leões, os crentes foram incendiados vivos, foram lançados nas arenas para serem pisoteados por bois bravos, foram crucificados, decapitados, lançados em caldeirões de azeite fervente. Todavia, Tertuliano, um dos pais da igreja, disse uma célebre frase. Ele disse: o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho, porque quanto mais o império perseguia, mais a igreja crescia, por causa de uma promessa que Jesus fez em Mateus 16, 18, que ele edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Uma segunda estratégia do diabo é a infiltração. Quando o diabo não consegue vencer pela perseguição, ele muda a estratégia para a infiltração. Enquanto a perseguição é um ataque externo, a infiltração é um ataque interno, de dentro para fora. A infiltração se utiliza das heresias, que é uma tentativa do diabo de destruir a igreja de dentro para fora,
através de doutrinas de demônios, doutrinas doentes. A infiltração também se utiliza da hipocrisia, quando existem pessoas no meio do povo de Deus que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Gente que parece que está no espírito, mas está na carne. Parece que está na verdade, mas está na mentira. Parece que é de Deus, mas é do diabo. É como um fermento, fermentando, contaminando, se infiltrando no meio do povo de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para remover esse acã do nosso meio. A terceira estratégia do diabo é a tentação. Quando o diabo, ciente das nossas fraquezas, ele nos ataca. Porque quando ele ataca, ele não ataca o ponto forte, ele ataca o ponto fraco. Ou seja, o diabo não joga para perder, ele só joga para ganhar. Ou seja, o diabo, ele não brinca de ser diabo. E nós também não podemos brincar de ser crente. Então sigamos o conselho de Jesus em Mateus 26:41. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. E lembremos-nos das palavras de Paulo em 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Chegamos então ao terceiro subtópico da nossa lição, inimigos da cruz de Cristo. Pastor Armando. Inimigos da cruz de Cristo é um tópico que vai mostrar aqui, abordando uma palavra do apóstolo Paulo, os Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Né? Quanto ao que o irmão Rafael falou sobre a infiltração, o pastor Jonas está sempre citando lá em Venda Nova um autor norte-americano que ele também diz isso, que o inimigo já não está mais enfrentando a igreja. O inimigo está se juntando à igreja. E a tática de se juntar é se infiltrar para lá dentro, fermentar e produzir, não é, a doutrina de demônios, espíritos enganadores, para desviar a igreja do alvo que é o céu. Citando essa palavra em Filipenses 3, 18 e 19, Paulo, quando cita os inimigos da cruz de Cristo, ele usa 3 cujos que mostram, não é, apontam para a atividade desses inimigos. Ele diz, cujo fim é a perdição. Segundo, cujo Deus é o ventre. E o terceiro, cuja glória é para a confusão deles. E Paulo diz lá, no versículo 19, que eles só pensam nas coisas da terra. Olha, o que tem de discursos, pregações, preletores que ficam focalizando as coisas terrenas nas grandes igrejas é avassalador. Buscando somente bens terrenos, propriedades, fama, não é? A vida financeira, só pensando em coisas da terra. Muitos vão perder o arrebatamento, vão perder o céu, porque o tesouro está sendo o da terra, por essa veiculação desses tais inimigos de Cristo, que só pensam nas coisas da terra e estão veiculando isso. Né? Quando Paulo, em Colossenses 3, versículo 1 e o versículo 2, ele diz que não é para nós pensarmos nas coisas da terra, e sim nas coisas do céu, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são de cima, palavra de Deus. E o diabo, com suas artimanhas, dentro das igrejas, está dizendo o contrário. Pensai nas coisas que são da terra. E isso, realmente, eles estão agindo e nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não cair nesta armadilha, nesse veneno espiritual em nosso meio, dos inimigos da cruz de Cristo. Devemos ouvir não a eles, mas ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pastor Cairo. Inimigos da cruz de Cristo. Podemos citar, como já o comentarista foi bem claro, o amor ao mundo e os prazeres da carne, um sentimento terreno. E há uma tendência de nós nos apegarmos às coisas da terra. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual para que ela possa prevalecer sobre os nossos desejos carnais. O apóstolo Paulo explicou isso muito bem aos Gálatas sobre as obras da carne
e os frutos do Espírito. Então, o amor ao mundo e os prazeres da carne é um dos inimigos da cruz de Cristo. O legalismo religioso, ou seja, trocar a graça da cruz por obras humanas, também é outro inimigo da cruz de Cristo. O próprio diabo e o sistema espiritual das trevas é outro inimigo da cruz de Cristo. Sabemos que a mensagem da cruz, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que se entregou naquele madeiro como o último dos holocaustos para verter seu sangue pela humanidade, derrotou Satanás. É por isso que ele combate a mensagem da cruz, por isso que ele combate a cruz de Cristo. Por isso que ele tenta desviar o foco da cruz, mas bem sabemos que a cruz já o derrotou, já decretou a sua derrota. Gálatas 6,14. Enquanto a mim jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Jesus Cristo. Então, essa esperança escatológica ou eterna, ela pode ser facilmente perdida se dermos lugar aos prazeres deste mundo. Ou seja, se vivermos pautados nas satisfações dos desejos da carne deste mundo, nós nos tornaremos inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, uma expressão figurada que Paulo usa em Filipenses 3, verso 18 a 19, para se referir aos falsos mestres, falsos obreiros, que estavam se infiltrando e ainda hoje se infiltram no meio do povo de Deus. Paulo vai dar 4 características destes inimigos da cruz de Cristo. Primeiro, ele diz que o fim deles é a perdição, ou seja, eles estão caminhando a passos largos para o inferno, mas não querem ir sozinhos, querem levar o máximo de pessoas que puderem com eles. A Bíblia diz em Provérbios 27 e 20 que o inferno e a perdição nunca se fartam. A segunda característica é que o Deus deles é o ventre, ou seja, são narcisistas, são egoístas, são egocêntricos, são ególatras, são amantes de si mesmos, são adoradores do próprio eu. São pessoas cheias de si, mas vazias de Deus. A terceira característica é que a glória deles é para a sua confusão, ou seja, estão distante de Deus. Porque 1 Coríntios 14, 33 diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A quarta e última característica é que eles só pensam nas coisas terrenas. Essa é uma característica do falso mestre, do falso crente, do falso adorador. Só busca a bênção, mas não busca o dono da bênção. Só busca a mão de Deus, mas não busca a face de Deus. Só busca os presentes de Deus, mas não busca a presença de Deus. Líderes que infelizmente, influenciados pelo consumismo do século XXI, transformaram a igreja em comércio, transformaram a obra de Deus em negócio, crentes em clientes, púlpito em balcão, a palavra em produto e a mensagem do evangelho em mercadoria para se ganhar dinheiro. Não podemos, é claro, generalizar de maneira nenhuma. Ainda existem muitos pastores, muitos homens de Deus. Todavia, há também aqueles que são mercenários, que não estão preocupados com a alma das ovelhas, mas estão interessados na lã das ovelhas. Paulo usou uma palavra bem leve para se referir a estes. Ele chamou de miserável. Ele disse em 1 Coríntios 15, 19, que se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Chegamos então ao tópico de número 2 da nossa lição, perigos de teologias modernas. E no subtópico 1 nós temos um cristianismo secularizado. Pastor Armando. Um cristianismo secularizado, ou seja, atrelado, preso ao século, a esta vida mundana e presente. Um cristianismo que não é a palavra de Deus que tem o predomínio, e sim a palavra do mundo e das trevas do mal. Isso nos faz reportar ao que Jesus falou naquelas 7 cartas às igrejas de Ásia Menor, especificamente a igreja de Laodiceia. O termo Laodiceia já vem uma conotação, assim, uma etimologia voltada para esse tipo de situação que nós estamos vendo agora. Laos, em grego, é povo, vulgo, o mundo, as pessoas do século aí sem Cristo, a maneira de pensar mundana. E de que é
pensamento, opinião, raciocínio, e criando, inclusive, teologias, ideologias, e estão, né, enchendo os púlpitos com mensagens vazias, ocas, que estão levando a igreja a uma esterilidade espiritual nunca vista antes. Então, prevalece em muitas igrejas, não é, um cristianismo, né, secularizado, igrejas que têm o nome de viva, muito cheias, muito lotadas, parece que estão vivas. Mas, Apocalipse 3, versículo 1, Jesus falando na igreja de Sardo, diz que tem nome de vivo, mas está morto. Tem uma quantidade muito grande, um rebanho muito grande, muitas congregações, muitas coisas mais, mas, na verdade, tudo apenas uma agremiação, uma sociedade religiosa, e não uma igreja realmente de Cristo. Isso é o que acontece com o cristianismo secularizado. O secularismo, atuando na igreja, em geral, de modo geral, está fazendo um malefício muito grande, que quando Jesus fala da igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 8, ele faz essa observação: tendo pouca força. E a palavra dunamis, que é a mesma que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que receberia poder, né, para ser testemunha, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa mesma palavra está aqui em Apocalipse 3, 8. Pouco poder, pouco do poder de Deus, né, e muito do secularismo, muito do mundo em seu seio. E o que acontece? Uma igreja que quase não se vê as manifestações espirituais, não se vê quase os dons espirituais, não se vê mais, não é, a atuação do Senhor. Não que o Senhor tenha mudado, o problema são as igrejas dos crentes que estão mudando, mas afastados da fonte de poder que é o Senhor, da fonte de palavra que é o Senhor e a Bíblia Sagrada. Esse secularismo, infelizmente, está avassalando de uma tal maneira que acaba chegando ao ponto que Paulo falou, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses vai falar isso, né? 2 Tessalonicenses, que a vinda dele não sucederia sem que primeiro viesse a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade. Isso vai gerando apostasia, um cristianismo só secular, mas não bíblico nem espiritual. Pastor Caio. Como o pastor Armando já expôs muito bem, quanto mais secularismo, menos poder e menos evidência dos sinais que acompanharam a igreja primitiva. Nós não somos cessacionistas, nós acreditamos que hoje em dia o mesmo Cristo que foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Então a igreja precisa se envolver buscando as coisas que são de cima, cumprindo os sinais de Cristo. Eu fiz aqui uma pequena comparação entre a igreja espiritual versus a igreja secularizada. A igreja secularizada, quais que são seus adjetivos, suas características? Defende apenas causas públicas e sociais, é moldada pelo espírito do mundo, tem a centralidade no homem, mensagens focadas em autoestima, sucesso, prosperidade, adapta-se aos valores do mundo, relativiza o pecado, tem culto como espetáculo, a cruz é minimizada e a autoridade bíblica é enfraquecida, ou seja, a palavra é usada de forma seletiva e tem pouca ação do Espírito Santo. Algumas das características de uma igreja secularizada. Agora, a igreja espiritual, podemos citar algumas de suas características. Ela é guiada pelo Espírito Santo e pela palavra. Ela tem a centralidade em Cristo e a centralidade nas Escrituras e sua fidelidade. Santidade e arrependimento fazem parte de seus sermões, tem a cruz como fundamento e a dependência total do Espírito Santo. Há vidas transformadas, há almas para Cristo, há dons espirituais, há missão e serviço e há manifestação do poder de Deus. Num resumo rápido e comparativo, a igreja secularizada agrada as pessoas, a espiritual agrada a Deus. A igreja secularizada tem a cultura acima da Bíblia, a igreja espiritual tem a Bíblia acima da cultura.
A igreja secularizada é emoção sem transformação. A igreja de Cristo é o poder que transforma. A igreja secularizada, ela vive de aparência. A igreja espiritual, a igreja de Cristo, ela tem a sua essência verdadeira em Jesus. Meus irmãos, um cristianismo secularizado é uma vida cristã influenciada pelos valores mundanos do presente século. 2 Coríntios 4, verso 4, nos informa que o Deus deste século, uma referência ao diabo, está por trás disso. O objetivo dele é cegar o entendimento dos incrédulos, mas não somente isso, ele quer também cegar o entendimento de muitos crentes. A igreja de Deus, ela pode atualizar, mas ela não pode secularizar. A igreja, ela pode modernizar, mas a igreja não pode nunca mundanizar. Teologias cujo objetivo não é trazer qualidade, mas é promover quantidade. Não se importando se os crentes estão vazios, desde que os templos estejam cheios. Mas lembre-se, só pode haver um falso mestre, enquanto houver um falso crente para escutá-lo. Paulo disse em 1 Timóteo 4, verso 3, que no finais dos tempos, as pessoas não iam suportar a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, iam procurar para si mestres, conforme os seus próprios desejos. Pessoas que não querem a mensagem de Deus para o seu coração, mas preferem a massagem do homem para o seu ego. Porque, infelizmente, há pessoas que preferem a doce mentira do que a dura verdade. Só que a mentira escraviza, mas a verdade não escraviza ninguém. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E quanto a você, pastor, pregador, ministro do evangelho, fica aqui o conselho. Pregue somente a verdade, nada além da verdade. Pregue a verdade, porque verdade não espanta ovelha, verdade espanta bode e atrai as ovelhas para mais perto do bom pastor, que é Jesus de Nazaré. No segundo subtópico, nós temos falsos discursos, pastor Armando. Falsos discursos estão enchendo e lotando os púlpitos dos cultos públicos das grandes igrejas, da maioria das igrejas aí. Falsos discursos estão proliferando de uma tal maneira que a característica principal é completamente vazios do Espírito de Deus, vazios do manejo da palavra da verdade e mais centrado na palavra humana, na palavra da apostasia, a palavra do pecado. Olha os discursos que estão em voga hoje em dia. Primeiro, discursos de prosperidade material, tirando a visão do tesouro lá de cima para trazer a visão do tesouro aqui embaixo, onde o ladrão mina, né, rouba, onde a traça também rói. Isso é o que está levando muitos a só pensar em prosperidade material, porque os púlpitos estão se enchendo dessas mensagens. Discursos de prosperidade material. Segundo, discurso de autoajuda. Ou seja, massageando o ego, como disse o irmão Rafael, não é? Afagando, mostrando mais assim um lado de que o homem por si só, ele pode se proteger, ele pode se ajudar, que ele não precisa do Senhor, não precisa do Espírito Santo, não precisa do poder de Deus. E são cheios desses discursos de autoajuda. Quando, na verdade, Jesus havia dito que sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, ele diz isso. Então, esses discursos completamente, né, inúteis só servem para enganar as ovelhas, deixar cada vez mais presas do seu próprio pecado. Terceiro tipo de discurso, discursos evasivos para evitar o confronto com as trevas. O que tem de líderes que não querem tocar nos pontos principais, que está invadindo as igrejas, de pecado, de mundanismo, é uma coisa absurda. São discursos que dão volta, ficam tergiversando
girando cada vez mais longe, mas não chega no ponto de enfrentar o pecado, condenar o pecado e pregar a santificação. A palavra santificação já está fugindo há muito tempo dos púlpitos de muitas igrejas. E também, quando chega o período de eleições, é outra lástima. Discursos políticos e sociais. As ovelhas vão lá para ouvir a palavra de Deus e o tempo todo fica gasto em apresentações de políticos, de campanhas políticas, projetos políticos, e o tempo passa, no final, bênção apostólica, e as ovelhas saíram só com palha seca e nada de conteúdo que lhes conceda uma solidez espiritual. Falsos discursos é uma coisa que está proliferando demais. Isso é um sintoma de igreja que não tem mais o Espírito Santo e que Jesus está batendo na porta, dizendo que quer entrar para novamente ter a palavra dele, a presença dele e o Espírito Santo dele presente nas igrejas. Pastor Cairo. Qual é a forma de nós detectarmos onde há um falso discurso, onde não há compromisso com a veracidade das palavras? Primeira coisa, o falso discurso, a falsa mensagem, ela não é acompanhada pelos sinais, pelo poder de Deus. E nós bem sabemos que o Evangelho é o poder de Deus. Então, se não houver sinais, se não houver frutos, se não houver nada que possa nos mostrar que é uma verdadeira palavra, nós temos que fugir disso. Porque talvez quantos discursos bonitos que nós já ouvimos, mas eles não tinham base bíblica, eles não carregam em si a essência do verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus. A cultura digital hoje em dia é uma grande propagadora também de discursos falsos. Agora, Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele nos dá o seguinte conselho: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque quando ouvimos a palavra e não a cumprimos, nós estamos enganando a nós mesmos, usando com uma falsidade a nós mesmos. E Efésios 4,14 vai nos dizer que nós não podemos ser levados por todo vento de doutrina, mas precisa haver em nós uma base solidificada em Cristo. Talvez o sermão pode até ser considerado simples por alguém, mas a mensagem que nós precisamos pregar é uma mensagem cristocêntrica, a mensagem da redenção, da salvação, que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele nos levará aos céus. Meus irmãos, o falso discurso é quando a teoria não é coerente com a prática. Se fala, mas não se vive. É quando se prega a verdade, mas se vive na mentira. É muito bom simpatizar com a palavra, admirar a palavra, respeitar a palavra, ouvir a palavra. Mas melhor do que tudo isso é viver a palavra de Deus. Porque só ouvir a palavra não vai te livrar do inferno. O inferno estará cheio de pessoas que ouviram a palavra, mas não praticaram. A palavra de Deus não pode entrar no ouvido e sair no outro. A palavra de Deus precisa entrar pelo ouvido e descer para o coração para mudar a tua história. Porque o pecado deforma, a religião conforma, a lei informa, a filosofia reforma, mas somente a palavra de Deus transforma a vida daquele que a coloca em prática. Chegamos então ao terceiro subtópico da nossa lição: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Pastor Armando. Bom, isso parece que está sendo uma febre, uma pandemia espiritual, está tomando conta de muitos nas igrejas do povo de Deus. Estão com esses discursos de prosperidade material fazendo com que a igreja só pense no embaixo, aqui na terra, e os tesouros de cada um estão sendo voltados não para aquilo que Cristo oferece, mas aquilo que o mundo oferece.
E 1 Coríntios 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz lá que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, ou seja, só na existência desta vida, existencialismo, somos mais miseráveis de todos os homens. Porque todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós não estão aqui na terra, estão no céu. É lá, é no céu. Nosso foco, nosso alvo é a visão celestial nos céus. Então, existencialismo, engajamento cultural, muita ligação procurando juntar a igreja com o vulgo do mundo, o pensamento do mundo. Ou seja, todos os movimentos culturais, muitas igrejas estão procurando dar braços, né, com esse engajamento cultural, sem se dar conta que isso está rompendo a comunhão com Cristo, a ligação com o Evangelho e com a visão do céu. Lucas 14, versículo 33, Jesus fala que quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o seu discípulo. E hoje em dia, o que se mais está fazendo com esses falsos discursos é cada um procurando angariar mais e mais e mais tesouro na terra, onde a traça rói, não é? E o ladrão rouba e mina. Poucos estão preocupados em adquirir um tesouro no céu que dura para uma eternidade. Isso é um alerta e que isso, meu querido irmão, atenta bem para isso, para você se desviar disso e continuar na sua caminhada de prosperidade espiritual, desejando a morada nos céus, dizendo sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pastor Cairo. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Como já bem falamos sobre a teologia da prosperidade, ela limita a esperança cristã a conquistas imediatas, financeiras, rápidas e terrenas. Agora a Bíblia nos fala diferente. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Buscai as coisas que são de cima. A teologia moderna e a teologia da prosperidade está dizendo para você, se preocupe com as bênçãos terrenas, com as bênçãos financeiras, com as coisas daqui. Mas a verdadeira palavra está dizendo, procure e preocupe-se com as coisas que são de cima, as que são do céu, porque essas são realmente valiosas. O existencialismo interpreta a fé cristã a partir da experiência subjetiva do indivíduo, ou seja, tem como característica que a verdade passa a ser aquilo que faz sentido para o indivíduo. Ou seja, se algo faz sentido para certa pessoa, para o indivíduo, é isso que o existencialismo interpreta. Agora, Juízes 21, versículo 25, vai dizer ali que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Mas não é dessa forma. Nós não podemos fazer o que parece ser reto aos nossos olhos. Não podemos fazer aquilo que parece ser bom. Nós precisamos consultar e saber qual é a vontade de Deus. Porque nós não vivemos segundo os nossos próprios moldes e as nossas próprias vontades. Nós somos moldados pelo Senhor, Ele é o oleiro, nós somos os vasos de barro em suas mãos, precisamos ser, para Ele configurar na hora certa, para Ele refazer na hora certa, e quando Ele nos confrontar, quando Ele nos corrigir, venhamos ser humildes para reconhecer os nossos pecados. Porque Provérbios 28, 13 vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse engajamento cultural mal conduzido, a pregação se torna autoajuda, o pecado vira opinião e a verdade vira experiência. Então tudo isso tem sido prejudicial e tem trazido malefícios à igreja. Quais são os perigos? Enfraquecimento da fé, distorcimento da doutrina, reduz o evangelho a uma experiência emocional e esvazia o seu poder, que é transformador. Então vamos tomar muito cuidado com essas coisas, nos revestirmos com a verdade da palavra. Meus irmãos, nós somos contra
a teologia da prosperidade, mas também não pregamos a teologia da pobreza. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Poderíamos citar aqui o exemplo do patriarca Jó, que no primeiro versículo do livro, a Bíblia vai dizer que ele era o mais rico do Oriente. Mas o mesmo versículo diz que ele era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava de todo o mal. Portanto, o crente pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o crente. Por isso o conselho do Salmo 62, verso 10. Se a vossa riqueza aumenta, não ponha nela o coração, porque o dinheiro pode estar no bolso, ele só não pode estar no seu coração. Cremos que Deus abençoa os que se esforçam, Deus prospera, Deus abre porta, mas não podemos nos esquecer que a vida não se limita apenas a esta existência. Jesus não morreu na cruz para te encher do dinheiro. Jesus não morreu na cruz para te dar carro novo, para te dar uma mansão para você morar, ainda que nós creiamos que Jesus possa abençoar com estas coisas, mas o objetivo do sacrifício de Cristo não foi esse. Cristo morreu na cruz para te purificar de todo o pecado e te dar direito de morar no céu. Que essa seja a sua prioridade. Chegamos então agora ao terceiro e último tópico da nossa lição, e talvez você ainda não curtiu este vídeo, talvez você ainda não deixou ainda o seu comentário com a sua cidade de origem, seu pastor, sua igreja. Compartilhe esse vídeo se esta aula está ajudando a você na sua preparação. Nos ajude na divulgação para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deve estar aparecendo aqui também o link da inscrição no nosso grupo de WhatsApp, caso você queira fazer parte, um grupo de interação das lições bíblicas e da palavra de Deus. Vamos então ao terceiro tópico que nos diz: conservando espírito, alma e corpo. E no subtópico 1 nós temos prontos para o retorno de Cristo, pastor Armando. Prontos para o retorno de Cristo. Que esta lição, esse trimestre todo e esta última, possa contribuir para que vocês sejam despertados, para que todos vocês sejam, né, alertados e colocar no coração de que não é hora de cochilar, não é hora de dormir, não é hora de ficar atento, desatento, e sim atento. Olhando aquela palavra que Jesus falou da parábola das virgens, as 10 virgens. Lá nós vamos ver no capítulo 25, principalmente no versículo 5, dizendo que tardando o noivo, tosquenejaram todas. E já lá vamos mais de 2000 anos, Jesus ainda não veio, e pelo fato de ele não ter vindo ainda, muitas dessas virgens estão tosquenejando. E diz ali a parábola, tosquenejaram todas. Jesus havia dito que ele viria numa hora que ninguém estaria percebendo, não estaria pensando. O sono espiritual está tomando conta de uma boa parcela da igreja. E o Senhor está advertindo ultimamente a muitos para despertar, acordar, orar, buscar o Senhor, buscar a sua palavra, renovar a sua esperança, não é? A sua comunhão com Deus, com Cristo, porque está chegando mais perto ainda a hora do arrebatamento da igreja. Então, nós vamos ver aqui, tosquenejaram todas. Hora do sono espiritual, uma sonolência espiritual está batendo. E Paulo orientou em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, dizendo o seguinte: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Que esta lição seja um despertador celestial para que você possa despertar, porque é hora de se aprontar para qualquer hora partirmos para o céu. Pastor Cairo. Prontos para o retorno de Cristo. Eu quero iniciar a minha fala fazendo uma indagação. Você está pronto para o retorno de Cristo? Você que ouve essa palavra, meu querido professor, você precisa expor isso à sua classe. A palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontando, porque não é tempo de estarmos nos preparando, mas de já estarmos preparados. O cristão, ele tem a sua vida preparada e ele aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, assim como a noiva aguarda o encontro com o noivo.
no dia do casamento. Os sinais já nos mostram claramente o globalismo e tantas outras coisas mais, os sinais bíblicos e as profecias que se cumprem e estão se cumprindo. O nosso Jesus breve voltará. O arrebatamento irá acontecer. Então, é tempo de estarmos preparados com as vidas no altar e consertados diante de Deus. O apóstolo Paulo ele menciona virtudes que são frutos do Espírito como ápice da vida cristã, que é o ponto ideal da santificação, ou seja, é um termômetro para aferir a condição espiritual de prontidão para aguardar o retorno de Cristo. Quem está pronto para a vinda de Cristo, ele não ajusta a Bíblia à sua vida, mas sim a sua vida à Bíblia, que é a palavra de Deus, porque ela é o único manual de regra, fé e prática. E a maior prova que nós estamos esperando Jesus é a forma como nós estamos vivendo quando ninguém está nos vendo. Porque Deus ele procura os que são íntegros, os que são sinceros e aqueles que realmente vivem a sua palavra sem mentira e sem falsidade. A santificação ela faz parte como processo diário todos os dias da nossa vida. 1 João, capítulo 3, versículo 3, na nova tradução da linguagem de hoje. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, o texto áureo do nosso trimestre, um texto que nos revela algumas verdades. Primeiro, a tricotomia. Assim como Deus é 3 em 1, ele criou seres humanos à sua imagem e semelhança, também 3 em 1. Um versículo que nos revela também que a santificação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Na ordem que Paulo coloca, começa no espírito, deságua na alma e atinge também o corpo. Um versículo que nos revela que, infelizmente, a depravação humana foi total. O pecado contaminou a completude do ser humano. O espírito humano peca, a alma humana peca, o corpo humano peca, e todos precisam ser santificados e purificados pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus, como uma prontidão para o retorno de Cristo. Esse é o ponto. Porque a esperança da igreja, ela não é uma esperança inerte, estática, paralisada, mas é uma esperança purificadora. É uma esperança futura do céu, que já nos purifica no presente, aqui nessa terra. Chegamos então ao último subtópico da nossa lição, uma santificação completa, pastor Armando. Bem falou o irmão Rafael sobre essa santificação que Paulo cita, espiritual e corpo, né? Aprendemos nesse trimestre que o ser humano é tricotômico, corpo, alma e espírito. Foi criado o corpo, Deus soprou o fôlego da vida, alma e espírito. E a salvação, ela começa no espírito e depois, no final, vai vir até a redenção do corpo, que é recebimento de um corpo glorificado. Então, assim como o ser humano, a natureza dele é tricotômica, a santificação também tem que ser tricotômica. Paulo diz que é espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Você gosta de dizer só o coração, isso é conversa fiada, balela. São as 3 partes que constituem o ser humano. Então, disse também, irmão Rafael, uma coisa interessante. A santificação ela precisa estar lá dentro, mover lá dentro, interiormente, para se mostrar também exteriormente. Isso combina com aquela palavra que Jesus falou em Mateus 23, versículo 25 e 26, falando aos fariseus: hipócrita, não limpe somente o exterior do copo e do prato, limpe também o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Então, é o interior limpo que vai fazer com que todo espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Que Deus os abençoe. Pastor Cairo. Uma santificação completa. Eu disse lá nas minhas palavras introdutórias que a santificação é um processo e a santidade é o alvo. Quando que essa santificação alcançará o seu ápice?
1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Seremos transformados e seremos semelhantes a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 2, parte B, na nova tradução da linguagem de hoje. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então, a santificação ela alcançará o seu ápice o dia em que nós formos transformados num corpo glorioso e realmente encontrarmos com o Senhor e vivermos para todo sempre com Ele. E aí podemos deixar uma pergunta aqui: o que falta para que a nossa vida, para que nosso espírito, alma e corpo estejam totalmente consagrados a Deus? Nós precisamos desta santificação e desse compromisso, porque nós bem sabemos que o pecado na vida do cristão, ele é como se fosse um tropeço. Ele não pode se tornar iniquidade. Sabemos que, devido à natureza do pecado, fomos alcançados por Cristo, mas ele faz parte da nossa vida. Somos pecadores, porém arrependidos e alcançados pela graça. Agora, o pecado, ele não pode fazer parte como iniquidade na vida do cristão, porque o Filho da Luz não vive pecando. Meus irmãos, podemos dividir a santificação do cristão em 3 etapas. Primeiro, a santificação inicial, poderia também ser chamada de posicional. Essa é um resultado da conversão. Você não é santo por si mesmo, mas você é santo por causa da sua posição em Cristo. Como Cristo é santo, aquele que está em Cristo, inserido em Cristo, membro do corpo de Cristo, ele é chamado santo. É a santificação posicional. Em segundo lugar, nós temos o que poderíamos chamar de santificação atual ou processual. Essa é a obra do Espírito Santo dentro de nós ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Enquanto a nossa vida neste mundo durar, a santificação nunca vai terminar, porque ninguém é tão bom que não possa melhorar. E em terceiro lugar, nós temos a santificação final, que poderia também ser chamada de celestial. É a santificação plena para nós podermos morar no céu, o que ocorrerá por ocasião do arrebatamento. É a glorificação, é a transformação do corpo. Perceba que Deus santificou teu espírito na conversão. Deus santifica tua alma na caminhada cristã. E por fim, Deus vai santificar de forma plena também o seu corpo para morar no céu, porque aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Chegamos à conclusão da nossa lição. Pastor Armando, quero agradecer mais uma vez a cooperação do senhor aqui conosco. Que Deus continue abençoando. Está com oportunidade para a sua palavra de conclusão. Com este trimestre, com essas lições tão maravilhosas, desejamos que os nossos alunos, nossos irmãos, nossas igrejas possam estar cada vez mais atentas, com a disposição de a qualquer momento, qualquer instante, estar morando nos céus. Nós precisamos estar prontos, como disse nosso querido pastor, não é para se aprontar, é para estar pronto, não é? Que essas lições possam contribuir para que você esteja realmente pronto, para que na hora que chegar o arrebatamento, nós possamos estar reunidos com o Senhor na glória no céu. Amém. Quero agradecer também a participação mais uma vez do pastor Cairo Dutra. Meu amigo, está com oportunidade para sua palavra de conclusão. Eu quero concluir dizendo, grato a Deus por mais um trimestre, e o último trimestre deste ano de 2025, fomos edificados, fomos abençoados com mais esse tema. Eu quero aproveitar para louvar a Deus pelos irmãos da classe da Escola Bíblica Dominical, lá da nossa congregação de Humaitá, que foi um trimestre com uma frequência abençoada, a dedicação dos professores, dos nossos superintendentes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos dele. Somos peregrinos e forasteiros. João 17, versículo 14. E o nosso mestre, ele quer nos encontrar trabalhando e servindo. Então, esperá-lo trabalhando. Enquanto Jesus não chega, por mais que seja breve, ele nos confiou essa missão. Não fomos chamados apenas para esperar, mas para servir, ensinar, amar
e anunciar. E quando Cristo voltar, ele nos encontrará discípulos ativos e não parados e estagnados. Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Continue trabalhando e anunciando a palavra de Deus. A vida aqui na terra ela é breve, mas ela decide a nossa eternidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa salvação, ela é completa. No passado, Deus salvou nosso espírito, isso é justificação. No presente, Deus salva nossa alma, isso é santificação. No futuro, Deus salvará também o nosso corpo, isso é glorificação. Deus não vai deixar nada para trás. A salvação que Deus tem para nós é perfeita, é inteira, é completa para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.